vamos voltar 2 versículos, está bem? Vamos para o 25, em que Jesus diz: em verdade, eu vos digo. Vamos com calma aqui neste texto, que vai até o versículo 47, porque Jesus vai lançar mão de várias figuras de linguagem. Não é? Então, ele vai falar de coisas concretas que não têm correlação no concreto, tem relação com o moral, com o espiritual. Portanto, vamos aos poucos para conseguirmos nos situar bem no sentido do texto, da fala de Jesus. No versículo 25, Jesus diz: em verdade, eu vos digo, vem a hora, e é agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Muito bem. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Então, nós temos aqui a questão dos mortos. Nós vimos aqui, na semana passada, que nós comentamos que existem 3 expressões que Jesus usa, que têm uma similaridade, que é para o lado negativo, para o lado das nossas imperfeições. Nós temos morte, ignorância ou engano e trevas. E no sentido positivo, moral, nós temos, sempre é moral, ok? Vida, verdade e luz. Então, morte, vida. Ignorância ou engano, verdade. Trevas, luz. E nós vamos ver, ele vai usar aqui bastante isto. Vejamos aqui. Então, a hora é agora. Agora o quê? Agora que ele veio. Agora que veio o Messias, que foi profetizado mais de 1000 anos antes. Quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos ouvirão, ou seja, aqueles que ignoram, ou aqueles que estão presos no engano. Por quê? Porque os homens do templo não ignoravam, mas estavam ali enlaçados no engano, que eles mesmos alimentavam neles. Então, essa morte poderia ser a ignorância, poderia ser o engano, e são o quê? As trevas interiores. Que, se mantivermos as trevas interiores, quando desencarnarmos, nós vamos para onde? Para as trevas exteriores. Onde há o quê? Pranto e ranger de dentes. Jesus nos avisou sobre isso, não foi? Então, no versículo 26, ele diz: pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ora, então, como o Pai é a verdade, o Filho também é a representação da verdade, da luz. Então, essa vida é o mesmo sentido moral e espiritual. Então, eles são a representação da verdade, o Pai e o Filho. Por quê? Da vida, perdão. Por quê? Porque são a verdade e são a luz que liberta. Liberta do quê? Da morte, das trevas, da ignorância, do engano. Vejam como está tudo interligado, fortemente interligado, para facilitar o nosso entendimento. No versículo 27, que é o nosso início de hoje. Antes ele diz assim, já falamos sobre a questão deu ao Filho ter vida em si. Nós já sabemos que o Filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Mas aqui é o Filho de Deus, o Filho ungido, o Filho escolhido para a tarefa. Então, é nesse sentido. Jesus é um espírito puro, ok? Puro. Espíritos puros têm aparência como nós? Não tem. Então, quando ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem, é um espírito puro na forma humana, ok? O espírito puro na forma humana é o Filho do Homem. Fica tranquilo, não fica? Se não ficar, falem que a gente volta. Vamos lá. Então, estamos no 27, que é o nosso início de hoje, certo? E lhe deu autoridade. Quem deu autoridade? Deus deu autoridade a quem?
ao Cristo, ao enviado, ao Filho que ele enviou. Para que ele enviou? Para trazer a sua palavra, a palavra de Deus, a sua revelação das suas leis, que é o quê? O Evangelho. Quem trouxe? Jesus, que é o Cristo. É o Messias. Quer dizer a mesma coisa, Cristo Messias. Então, Deus deu autoridade a ele de exercer o juízo, porque é o filho do homem. E lhe deu autoridade de exercer o juízo. Então, Deus deu autoridade a Jesus de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Então, ele veio com todo o seu quê? Poder de Cristo. Certo? Agora, ele vai falar mais desse juízo. Vamos continuar. 28. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram as coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. O juízo é o quê? É a reparação do erro. Então, a ressurreição da vida é seguir em frente, para o alto. Quando é a ressurreição do juízo, é continuarmos o quê? Reencarnando nessa roda de expiações, não é? De provas e expiações. E quando ele diz aqui, no 28, que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Está falando de novo dos mortos. Mas são mortos físicos? Não, são mortos morais. Ou seja, são aqueles que desconhecem a verdade. Todos os que ouvirem a verdade e aceitarem a verdade e praticarem a verdade deixarão de serem mortos, sairão da morte para a vida, das trevas para a luz, da ignorância para a verdade. E sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, ou seja, seguindo adiante, para o alto. E os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo, ou seja, voltando para a reparação. Numa encarnação, vamos pensar em nós, vamos pensar no ser humano aqui do planeta Terra. Nós fazemos coisas boas só, ou coisas más só? Não, nós fazemos coisas boas e também erramos. Não é isso? Ou seja, as coisas boas nos levam para frente. As coisas que ainda erramos nos faz o quê? Voltar, repetir para corrigir. Então, não é dois grupos puros separados. Os que erram, os que acertam. Ora, nós escutamos Jesus, ora, nós passamos batidos. Se estamos com medo, olha quantas vezes Jesus diz, paz esteja convosco. E nós nos afligimos, não é verdade? Estamos ouvindo Jesus? Quando nós nos irritamos, estamos ouvindo Jesus? Então, mas isso ainda é natural do nosso momento espiritual, do nosso momento evolutivo. Então, nós vamos acertar e vamos errar. Mas eu não queria errar porque eu não queria repetir. Aceita que dói menos. Somos espíritos imperfeitos, vamos nos esforçar, mas... Imagina um espírito imperfeito encarnado aqui que, de repente, reencarna de imperfeito, não erra nada. Nossa, eu tenho. Não sei. Se vocês souberem alguém, dizem que Teresa de Ávila foi um espírito que fez uma evolução muito vertical. É o que dizem. Se sim, se não, também não sabemos, não é? Então, o certo é que podem haver pontos fora da curva, não podem? Mas a maioria absoluta de nós está onde? Na curva. Nós somos os pontinhos da curva. Como pontinhos da curva, nós, se estivermos vigilantes em oração, vamos errar menos. Se estivermos mais distraídos, vamos errar mais. Errando mais, vamos ter mais coisas para reparar. Mais coisas que, antes de reparar, mais coisas para nos arrependermos. Olha o trabalho. Às vezes, é só uma questão de prestarmos mais atenção ao que pensamos, ao que estamos sentindo, e não deixarmos que as nossas ações venham por impulso. Dá uma segurada, uma travada
uma pisada no freio, uma puxada ali no freio de mão. Ah, não. Enche a boca d'água. Conta até 1050. E deixa para o dia seguinte. Pede antes de dormir para conversar com os da guarda, para conversar com o mentor, para acordar melhor. Vamos nos permitir aumentar o nosso tempo de reflexão, para não sermos tão vítimas de nós mesmos. Isto é possível? É possível. Mas exige? Exige. Por quê? Porque dói. Dói calar quando a gente quer falar. Dói. Não entrar na discussão que o outro botou o tapete vermelho, jogou todas as isquinhas que ele sabe que a gente costuma morder, e a gente dizer, não vou cair nesse lado hoje, não, vou deixar, não vou. Vou arranjar uma desculpa e vou, saída pelo lado. Hoje a gente não pode nem falar qual lado é. Falar pelo lado. Só não pode sair para trás, é melhor sair para frente, né? Bom, voltando aqui.